beleza? Aí depois eu subo. Eu tô gravando já. Gravando. Vamos lá, então. Vamos começar. O vídeo está aqui. E eu sou muito suspeito a falando para a Kelly agora. A gente está fazendo ao mesmo tempo a turma do Bases e a turma do Cosmovisão, que é o próximo passo para quem faz o Bases, pode fazer Cosmovisão. E eu estou aqui agora porque dois corpos não podem ocupar o espaço ao mesmo tempo, para o espaço ao mesmo tempo. Então, eu queria estar dando as duas aulas ao mesmo tempo. Como não tem como, eu vou dar essa semana para vocês aqui a aula sobre sacerdócio. Semana que vem eu dou de novo para vocês aqui sobre o reino de Deus, mas eu volto depois de 2 semanas, eu volto para lá para dar o Cosmovisão, continuar o Cosmovisão. Estou dividindo com alguns outros professores. Essas aulas aqui com vocês vão ter, além do Douglas, que já deu uma aula, vai dar mais uma, vai ter também o Arthur e o Léo dando aula para vocês aqui, vai ser bem legal, beleza? Começar rapidamente, antes de entrar no tema, falar um pouquinho sobre a organização da igreja. Eu ia perguntar para vocês, porque eu não me lembro, o Douglas falou para vocês sobre presbitério, diaconia, esses ministérios? Já falou? Não, ele falou no culto, mas eu até fiquei com dúvida. Tá. Ótimo. Eu vou falar aqui, então, para vocês, 5 minutinhos antes da aula, como é que a gente se organiza, tá? O que a gente crê, gente? A gente crê que a organização bíblica da igreja, quando você olha a igreja de Atos, quando você olha a igreja nascendo, ela era organizada desta maneira, ok? Havia um colegiado que resolvia tudo o que acontecia na igreja. Então, muitas pessoas, e até alguma vertente religiosa, acredita que Pedro era o líder da igreja, porém isso não acontece nas Escrituras. Quando você analisa as Escrituras, você vai ver que eles trabalhavam de forma coletiva. Havia um colegiado, eles tomavam decisões de forma coletiva. Então, partindo desse princípio, olhando para a palavra de Deus, nós entendemos que aqui nós não vamos ter uma liderança única, não vamos trabalhar naquele sistema natural de pirâmide, onde tem alguém aqui no topo mandando de cima para baixo. A gente não funciona dessa maneira, nós funcionamos através de um colegiado de decisões coletivas. Porém, como nós somos muito jovens e nós somos uma igreja muito jovem, esse colegiado está nascendo. Então, hoje, quem compõe o presbitério da igreja? Apenas eu e o Douglas. Mas nós temos um time de apoio que participa das reuniões do presbitério e ela está sendo preparada, essa equipe está sendo preparada para compor o presbitério conosco e a gente casa essa ideia do presbitério com a ideia de 5 ministérios. Então, além do presbitério no trabalho da igreja, nós temos também a diaconia. A diaconia também é algo bíblico, né? A palavra de Deus fala sobre a diaconia, sobre como ela surgiu, sobre como ela funciona. E a diaconia nada mais é do que o serviço da igreja, para a igreja continuar funcionando, para a igreja se manter funcionando, para que o presbitério possa governar a igreja, para que o presbitério possa da direção à igreja, da orientação à igreja, ensino à igreja, se dedicar aos estudos, se dedicar à oração, existe uma diaconia cuidando do serviço da igreja. A diaconia, ela acontece de 2 maneiras na Bíblia, né? A primeira é as pessoas normais que estão trabalhando, por exemplo, nossos voluntários, quando você chega e tal, aquilo é um serviço de diaconia. Ok? E a segunda maneira, quando ele é reconhecido pela comunidade. Então, primeiro você trabalha como diácono, depois você é reconhecido como diácono, ok? Então, a gente tem aqui hoje 9 casais que estão com a gente na diaconia. Desses 9 casais, alguns já estão sendo treinados para o presbitério, estão sendo preparados para o presbitério. A gente não tem data para isso acontecer, mas isso vai acontecer em breve. Dentro da ideia do presbitério, a gente casa uma ideia de 5 ministérios que está lá em Efésios, número 4. Se você abrir sua Bíblia em Efésios 4, não precisa abrir só para você saber, você vai encontrar lá 5 dons ministeriais para servir a igreja de uma localidade. São esses: o apostólico, o profético, o pastoral, o mestre ou mestral, feito a mestral, e o evangelismo, ok? O dom evangelístico. Então, você tem aqui 5 ministérios operando de forma que Jesus esteja no centro, fazendo tudo acontecer, tudo funcionar. Nessa organização, a gente divide todos os ministérios da igreja. Todo mundo que está ligado a algum trabalho da igreja, vamos dar um exemplo, né?
Vamos lá. Quem cuida do apostólico hoje é o Douglas, que eu participo com ele, porque a gente toma as decisões do ministério junto, mas eu estou com o encargo do profético, o pastoral está com o Robson, o mestre está com o Léo e o evangelista está com o Arthur e o Wesley. Ok? Então vamos dar um exemplo aqui. O Lab, né? Lendo a Bíblia. Aonde vocês acham que está aqui dentro dos 5 ministérios? O mestre. Então quem é responsável pelo Lab? É o Léo. Aí o Léo forma um time que trabalha lá, ok? Enfim, vocês entenderam a pegada, né? Então, cada um desses 5 ministérios, eles trabalham para que a igreja funcione. A ideia é que, provavelmente, o presbitério vai ser composto por esses 5 ministérios, ok? Não é obrigatório, mas é a ideia para que funcione. Por que isso é importante, gente? Porque é a maneira como nós funcionamos. Você não vai ver aqui na igreja nenhuma decisão vinda de cima para baixo, você não vai ver na igreja algo autoritário, algo de uma decisão única ou unilateral. Pelo contrário, você vai ver um se submetendo ao outro para que a gente encontre aquilo que Deus está falando e para onde Deus está nos levando. Beleza? Vocês falaram que tinham dúvidas sobre isso, pode me perguntar para a gente já começar a aula. Não, é só exatamente esse desenho aí que ele fez lá. Ele fez nos livros? Esse desenho aí. Ele fez, né? Beleza. Então é isso, mas daí não ficou dúvida agora. Não. Você pode falar, tá? Uma coisa para falar para vocês, tanto para vocês que estão aí em casa, quanto vocês que estão aqui, ok? Eu quero que vocês perguntem, tá bom? Vocês perguntem. Por quê? Porque eu vou assistir às aulas dos meus coleguinhas depois e tem um monte de perguntas. Mas na minha aula e na do Douglas, as pessoas não perguntam. Acho que a gente morde, a gente briga, né? Assim, perguntem, pelo amor de Deus, ok? Outra coisa para vocês e para vocês. Não deixem para perguntar de forma individual. Perguntem durante a aula, porque a sua dúvida pode ajudar o outro. Semana passada eu dei uma aula, no final da aula, a pessoa veio e me perguntou, e fez uma pergunta muito importante, que o restante provavelmente, ou possivelmente, poderia ter a dúvida, e o restante não ouviu a resposta, porque eu falei só para a pessoa. Entendeu? Então, eu preciso que vocês façam perguntas. Tranquilo? Beleza? Podemos? Vamos lá? Então... Eu troquei a rede, o pessoal falou que ainda está travando bastante a imagem. O som eles falaram que tá bom, mas eu troquei a rede mesmo assim, estou usando a rede da mídia. Tá. Será que não tem a Kids? Mas está bem cheio o sinal aqui. É? Uhum. A internet deve estar ruim mesmo. É. Tá, vamos lá. Oi. Os DNAs estão ligados a qual ministério? Ministério pastoral. Os DNAs é como a gente acredita que a igreja funciona de fato, tá? Direção, isso. Por quê? Porque se você analisar friamente, né, o que não sou eu que vou dar aula de igreja, né? Pode falar com a galera se quiser. Galera, perdão aí pela falta de internet aqui. É uma região bem ruim, a gente só tem uma internet, às vezes cai no culto também, infelizmente. Tiago. Né? Olá, muito prazer. Tiago Marques, eu estou aqui com vocês. Então, para vocês aí, a nossa conexão está ruim, mas eu sou o Tiago, tudo bem? Espero que não caia mais, estou com fé em Deus. A gente vai conseguir tocar. Espero que vocês estejam me ouvindo de novo aí. Só fala um oi aí se você está me ouvindo de novo para eu conseguir tocar de novo aqui. Beleza, então vamos lá. Vamos lá então vamos começar a nossa aula sobre sacerdócio. Quando caiu, eu ia falar sobre a igreja, né? Não sou eu que vou dar aula de igreja, infelizmente, né? Porque vai ficar com algum aí, o tal de novo, sei lá como é que ia ficar, né? O que a gente acredita? A gente acredita que a igreja, ela é... Acredita não, Jesus disse, né? Quando Jesus foi estabelecer a igreja, ele tinha duas instituições religiosas funcionando enquanto Jesus estava lá. Quando Jesus estava lá, na época dele, lá, Jesus estava vivo aqui na terra, aqui tinha o templo e tinha a sinagoga, ok? Quando Jesus foi fazer a igreja, ele falou assim, ó, eu edificarei a minha eclésia. Eclésia, que a gente traduz como igreja, ela não é nem sinagoga, nem templo. E são as coisas mais parecidas com o que a gente olha como igreja hoje.
Se for falar de igreja, é isso. Né? O que era a eclésia? A eclésia era uma reunião romana, na verdade, oriunda dos gregos, né, uma ideia grega, que dizia mais ou menos assim, ó, aonde tem 2 ou 3 romanos reunidos, Roma está lá. Então, se tivesse um romano numa expedição na Ásia e ele conquistou um território, se tivesse 2 ou 3 romanos formando uma assembleia, eles poderiam declarar que Roma estava lá, falando em nome do César. Olha que interessante, Mateus capítulo de número 16 vai falar exatamente a mesma coisa. Onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei. E Mateus capítulo 18, Jesus vai falar, eu edificarei a minha eclésia. Ou seja, nós cremos que a igreja é onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Okay? Então, aqui o que nós fazemos no templo é a celebração da igreja. Mas a igreja, de fato, não são as 4 paredes. A igreja, de fato, é onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Então, por isso nós cremos que o DNA é pastoral, é funcionamento de igreja. Beleza? Então vamos lá, vamos falar de sacerdócio, ok? Quando nós falamos de sacerdócio, do que nós estamos falando? Né? Quando você vê a figura de um sacerdote. O que é um sacerdote? Alguém sabe me dizer? Pode digitar no chat também, que o pessoal sopra para mim. Quem ajuda o pastor? Quem ajuda o pastor? Boa, mas não é. É o representante de Deus na terra. Representante de Deus na terra, legal. Interessante. Na ideia do Antigo Testamento ele era um mediador, né? Mediador. Essa função, né? Um mediador, muito bom. O que mais? Sacerdote existia pelo povo de Deus? Ou tem outros tipos de sacerdote? Tem outros tipos, certo? Isso chama de sacerdote, certo? Quando você olha um sacerdote, dependendo de ser do povo de Deus ou não, qual é a característica que ele tem? É o líder do povo. Pode ser ou não. Alguns, por exemplo, um pajé é um sacerdote, é o líder de um povo. No Egito, por exemplo, não. Porque o sacerdote é um auxiliar do faraó, por exemplo. Né? Não em todos os lugares. No povo de Israel, geralmente, não. Não? Sacerdote, gente, em todas as religiões, é alguém que liga realidades espirituais a realidades terrenas. Pessoal, seguinte, ó, eu vou tocar a aula aqui, tá bom? Aí se cair a gente pode fazer o seguinte, eu posso fazer uma aula exclusiva para vocês, tá bom? Aí a gente marca um outro dia, tá bom? Vocês não vão ficar sem essa aula, tá bom? E eu marco e faço com vocês. Vou tocar por causa do horário e eu peço perdão para todos aí, não era para acontecer, são coisas que fogem, né, da nossa vontade, que são aliás da nossa vontade. Mas vamos tentar. Se a gente conseguir tocar até o final aqui, beleza. Se não, se vocês acharem que não foi com a qualidade, se vocês acharem que perdeu muito e tal, eu faço um dia especial só com vocês que estão assistindo, e aí eu tiro dúvidas de vocês, vou estar servindo vocês. Podem ficar tranquilos, beleza? Eu vou tocar aqui por causa do horário, se a gente acabar muito tarde, eu falo pra caramba e já aí complica, beleza? Vamos lá, vamos tocar. O sacerdote, em todas as religiões, todas as ideias de sacerdócio, ele é alguém que liga realidades espirituais a realidades terrenas. Ele é alguém que faz a intersecção, você falou mediador, né? Então ele faz essa figura de mediador. Agora, engraçado, porque mesmo em locais, religiões ou civilizações onde nós não temos a presença do Deus verdadeiro ou do povo de Deus, a gente vê tentativas disso aqui acontecer, certo? Por que nós temos tentativas disso acontecer? Porque o ser humano, ele foi criado para ser um sacerdote. Então, abre aí, Gênesis capítulo de número 1. Ó, verso de número 26, Gênesis 1,
26. Diz assim, ó. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem aí domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves e tudo mais, e vai falar. Assim Deus criou o ser humano, sua imagem, homem e mulher os criou, Deus abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Tem um domínio sobre os peixes, sobre todas as coisas e tudo mais. Aí, Deus deu as coisas para eles e falou o que eles poderiam comer. No verso 2, ele vai falar... Eu não estou achando onde que é. Aqui, verso 2, capítulo 2, verso 15. Gênesis 2, 15. Diz assim, ó. O Senhor tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ok? Esta palavra cultivar, ela é chave, gente. Por quê? Porque cultivar, no seu original, é a palavra abade. É uma palavra hebraica. Abade, eu não sei se assim escreve, tá? Porque eu não estou falando hebraico fluente nos últimos meses, assim o que aconteceu. Mas é a palavra abade, que é a mesma palavra usada para os sacerdotes, para o serviço sacerdotal no templo. O sacerdote no templo, o sacerdote no tabernáculo de Moisés, ele abade. Adão, abade. Nós, quando nós trabalhamos, nós abade. Este abade aqui, o cultivar, é o serviço. O serviço. E o serviço é adoração. Adoração. Então, o sacerdote, ele faz a mesma coisa que Adão nasceu para fazer. Adão nasceu para cultivar e guardar, ou seja, para adorar, para servir ao Senhor com tudo o que ele fazia. Tanto que cultivar, né, a palavra que nós fazemos aqui no domingo, culto, vem da mesma raiz. Em inglês, eles chamam culto, sabe como? Service. Porque é um serviço. Entendeu? Então, a mesma palavra utilizada é abade, tanto para cultivar, para o cultivo da terra, para o trabalho de Adão, quanto para o que o sacerdote faz no templo. Agora, o que aconteceu? Vocês sabem muito bem, Gênesis capítulo número 3, vai dizer que o homem pecou e o homem foi separado deste lugar. Eu vou fazer um desenho legal para vocês. Quero recomendar muito um canal chamado Bible Project. Bible Project. Os últimos vídeos estão só em inglês, ok? Mas a maioria tem legenda em português e agora estão com um canal em português também, ok? Então dá para você assistir lá. Mas, se você não fala inglês, assiste só para ver as figurinhas, tá bom? Você vai se ligar no que está acontecendo lá. É legal pra caramba. Vai soltar um Abraão lá, é Abraão, entendeu? Tipo assim, ele, pô, um Moses é Moisés, entendeu? Vai tranquilo, você vai conseguir, beleza? Assiste lá. Eu recomendo, na próxima aula eu vou passar um vídeo deles, ok? Nessa aula eu não vou passar porque só tem em inglês, então não vou passar, vou resistir à tentação, mas eles fazem umas figuras muito boas, são uma série muito legal, e a teologia deles é muito boa, muito parecida com a nossa. É tipo assim, é tipo o que eu estou fazendo com você agora, só com um desenho bom, né? Meu desenho é tudo ruim, né? É tudo que eu estou fazendo, mas com um desenho bom, beleza? Assistam, anotem e assistam, de verdade, tá? Até hoje eu não peguei nenhum vídeo ruim, tá bom? Até hoje eu peguei tudo teologia boa, tudo coisa boa, tá? Então qualquer coisa pode me questionar aqui, que eu estou aqui para isso. Bible Project. Por que eu estou falando do Bible Project? Porque eu vou fazer um desenho aqui e vocês vão ver lá, essa última série que eles estão fazendo, estão falando sobre o mesmo assunto que nós estamos falando aqui. Estou falando sobre o sacerdócio real e tal. Então é a mesma figura que eu vou fazer. Gente, quando Deus criou o jardim, né? Deus criou o jardim, ele pôs uma árvore no centro do jardim, ok? Que era a árvore da vida. Por mais para baixo. Deus pôs no jardim a árvore da vida, ok? Então, tinha o lugar da árvore da vida, tinha um jardim
chamado Éden, e tinha toda a terra. Ok? Beleza? Tranquilo? Então tá. Acho que eu estou errando algum círculo aqui, mas vocês vão captar a minha ideia, tá bom? O que acontece, gente? O que acontece é que o homem, aqui no jardim, se você olhar lá o versículo, não é o jardim do Éden, é o jardim no Éden. O que muda? Que havia um jardim, um lugar de delícias, e havia um jardim no Éden, ou seja, Deus plantou um lugar especial dentro desse lugar especial. Okay? Isso é importante, porque nós vamos fazer uma figura usando ela agora para você entender. O homem ministrava a Deus aqui, o homem encontrava com Deus aqui. Deus ia encontrar com ele neste ambiente, nesse lugar. Mas nós sabemos o que aconteceu. O homem pecou e ele foi expulso desse local. Ok? Então, esse local, ele ficou restrito. O homem não acessava mais a presença de Deus. Ok? Então, nós sabemos que no próprio Gênesis 3 há uma promessa de alguém que iria restaurar essa comunhão. Ok? Jesus ia vir para restaurar essa comunhão, mas isso não acontece de forma imediata. Tá? Então, Deus tem uma vontade, Deus cria o homem para ser sacerdote, ok? Deus tem uma vontade de ter o povo na sua presença, de ter o povo com acesso a ele, mas algo faz separação entre esse sacerdote e Deus, algo chamado pecado, ok? Então, quando o homem peca, ele fica separado da presença de Deus. Mas a vontade de Deus não mudou. Então, se você quiser anotar aí, Êxodo, capítulo de número 19, vai acontecer uma parada muito legal. Êxodo, capítulo 19. Vou dar o contexto, eu não vou ler porque a gente avançou no horário aqui, tá bom? Mas eu vou dar o contexto para vocês. O que está acontecendo? Adão e Eva foram multiplicando, chegou em Noé, né, barquinho, todo mundo sabe da história de Noé, até os meninos que estão aqui sabem da história de Noé, você também sabe da história de Noé, né? Então, Noé não era ajudante do pastor, Noé construiu um barco, né? Então, aí o que aconteceu? Noé veio para a terra sem o seu descendente, começou a se multiplicar, sem o seu descendente, é Sem, né? Sem é o nome do descendente de Noé, que começou a multiplicar ali, que era a linhagem de Noé, que é a linhagem de Deus, Sem, então já é Sem, a linhagem de Deus. Sem foi gerando, chegou em um cara chamado Abraão. Deus escolheu Abraão para gerar uma família, essa família foi gerada, Isaac, Jacó. Jacó teve 12 filhos, os 12 filhos viraram uma nação, que é chamada nação de Israel. Ok? Beleza? Todo mundo mais ou menos capta essa ideia? Beleza? Ok. O povo de Israel foi para o Egito, por consequências da vida de José. O povo ficou lá, se multiplicou. Um dia um faraó malvado foi lá e fez eles escravos. Eles ficaram, pode falar. Pode falar. No Egito estava nessa ressurreição. Mas na Bíblia fala que a ressurreição não existe. Então, como chegou essa parte da ressurreição no Egito? Eles inventaram essa palavra, porque eles não conheciam o Deus verdadeiro. Então, eles inventaram todo um mundo paralelo, uma ressurreição de um céu diferente, de um inferno diferente, uma palavra diferente. Mas nós cremos que isso é uma invenção deles, que o céu de verdade é o que a Bíblia diz. Entendeu? Mas eles tinham essas ideias mesmo. Aí lá no Egito, né? Deus escolhe, eles ficam escravos 400 anos no Egito, Deus escolhe Moisés para ser o libertador. Moisés liberta o povo para ali para lá, Deus traz, todo mundo sabe. Moisés avança no deserto, e no deserto ele chega, Êxodo capítulo 19, ele chega diante do Monte Sinai. Beleza? Tranquilo até aqui? Estamos no Monte Sinai, Êxodo 19, Deus chama Moisés para dar um recado para o povo. Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu quero revelar para você uma vontade minha para o povo. Nós sabemos qual é a vontade de Deus. Deus deseja que o povo tenha acesso a ele. Na verdade, essa vontade a gente chama de propósito eterno de Deus. Romanos 8, 29. Uma família com filhos e filhas semelhantes a Jesus, todos com acesso a ele.
ok? Então, essa vontade fica clara aqui quando, em Êxodo 19, Deus fala assim: Moisés, eu quero que o povo de Israel seja a minha nação sacerdotal, um reino de sacerdotes, ok? Moisés chega para o povo, manifesta essa vontade de Deus para o povo responde: tudo quanto o Senhor falou, faremos. Mas não fizeram. Essa vontade não dura um capítulo. Não sei quantos dias durou, mas durou um capítulo na Bíblia. Porque no capítulo seguinte, capítulo de número 20, acontece algo. Há uma montanha, Moisés está na montanha, Monte Sinai, a montanha começa a tremer, fumaça saindo, vozes, trovões, o pau quebrou lá, Deus falando com o povo, e o povo teve um discernimento correto e tomou a decisão errada. O povo entendeu uma coisa certa e tomou a decisão errada. Sabe o que o povo entendeu, gente? O povo entendeu que se eles ficassem aqui, eles iriam morrer. E eles tinham razão, eles iriam morrer mesmo. Mas essa era a proposta de Deus. Eles falam assim, ó, fale tu, Moisés, com Deus, porque se nós falarmos, nós morreremos. Agora, toda vez que Moisés falava com Deus, o que acontecia? Algo em Moisés morria. Então, quando Moisés entra nessa fumaça aqui e desce a montanha, o que acontece? Ele sai com o rosto brilhando, porque o Moisés estava morrendo e Cristo estava brilhando através dele. Então, o discernimento do povo foi mais, nós vamos morrer, vamos mesmo. É o convite de toda a Bíblia. Desde que o homem pecou, o convite dele é para a morte. Inclusive, a pregação de Jesus é um convite para a morte. Mas para quê? Para que ele viva em nós. Entende? Então, o povo não deu conta. Então, em vez de ter uma nação de sacerdotes, Deus fez uma nação com sacerdotes. E isso muda tudo. Moisés desce da montanha, gente, não nesse mesmo dia, ok? Uns capítulos para frente, tá? Não vou entrar no detalhe aqui, mas uns capítulos para frente, Moisés desce da montanha com uma planta na mão. A planta de um lugar. Deus deu para ele uma revelação. Ele levou ele até o céu, e lá no céu ele viu um templo, e ele viu um sumo sacerdote, e ele viu como aconteciam as coisas do céu, e ele trouxe essa realidade para a terra. Ok? Moisés viu o que aconteceu. Só que enquanto Moisés descia, o povo estava fazendo o que no pé da montanha, gente? Vocês sabem? Vocês lembram? Adorando um bezerro de ouro. Sabe o que é mais sensacional dessa história? Porque o bezerro de ouro, ele não era um substituto para Deus. Se você ler o versículo, é assustador. Eu acho que é Êxodo 26, se eu não me engano. Se você ler o versículo, é assustador. Por quê? Porque todo mundo que... Eu estou vendo as crianças aqui, eu tive na escolinha bíblica desde os 7 anos. Na escolinha bíblica, o que representa o bezerro de ouro? Um ídolo no lugar de Deus. Correto? Errado. Se você ler, está escrito assim, ó, e fizeram um bezerro de ouro para adorar a Deus. E o Deus com letra maiúscula, normal, nosso Deus. Então, o bezerro de ouro, gente, não estava no lugar de Deus. Não, ele estava no lugar de Moisés. Porque eles não queriam ser os sacerdotes. Então, eles precisavam de alguém para ligar eles a Deus. Eles sabiam que Deus era verdadeiro, Deus era todo-poderoso. Mas eles não queriam um relacionamento direto com Deus. Então, eles fizeram o bezerro de ouro. O bezerro substitui... Nossa, parece uma barata. O bezerro, é o bezerro. O bezerro substitui Moisés. Na verdade, o ídolo deles não era um ídolo. O ídolo deles era Moisés. E qual é o problema disso, gente? A vontade de Deus não era essa. A vontade de Deus era que todos fossem sacerdotes. Que eles acessassem diretamente a presença de Deus. Mas Moisés volta diante do povo e ele traz uma revelação. Qual é a revelação, gente? Revelação de um tabernáculo, né? Uma tenda grandona. Olha que interessante. O tabernáculo tinha esse formato aqui, ó. Assim como aqui, 3 repartições. O átrio, que era o lugar onde tinha o sacrifício, matava os animais aqui. O santo lugar
lugar santo, e o Santo dos Santos. No Santo dos Santos tinha um objeto especial chamado Arca da Aliança. Arca da Aliança. É uma arca. Esse aqui é o querubim fazendo assim e mostrar o rosto. Entendeu? Não pareceu para você? Eu posso melhorar. Entendi. Cada um sobre. Ela chegou aqui e falou assim: eu enxergo muito bem e tal. Vai reclamar da minha asa de aranha. E a vida, né? Então, gente, a arca. Levítico. Dentro da turma de Levi, tinha várias pessoas que trabalhavam, todo mundo que era da turma de Levi, trabalhava ali no tabernáculo de alguma maneira, mas tinha uma família mais especial dentro dessa família, que é a família de Arão. Irmão de Moisés, esse mesmo Arão aí. Arão era o sumo sacerdote, ok? E os seus filhos eram os sacerdotes. Eu tinha uma família sacerdotal. O que acontecia, gente, nesse momento? E o que aconteceu durante toda a história de Israel, até Jesus, com alguns intervalos, alguns problemas, algumas tretas no meio do caminho, mas o que acontecia até os tempos de Jesus? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava neste lugar aqui purificado por causa do sangue de um cordeirinho que havia morrido no lugar do pecado dele, ok? De todo o povo. E abria-se um vácuo de santidade naquele local, porque Deus é santo, ele não vai misturar com o homem. Então alguém pagava o preço por aquilo. Quem pagava o preço? Um cordeirinho. O cordeirinho pagava o preço pelo pecado do homem, e aí havia-se um vácuo de santidade para que uma vez por ano ele pudesse acessar esse santo lugar, e a presença de Deus invadia esse lugar, e Deus podia estar finalmente fazendo a sua vontade no meio do seu povo. Só que não é a vontade de Deus, foi um jeito que Deus criou para poder estar com o povo. Ok? Não era essa a vontade real de Deus. A vontade de Deus era que todos os sacerdotes. Nesse caso, um cara em 2 ou 3 milhões de pessoas acessava a presença de Deus. Ao mesmo tempo que é uma solução, é triste. Porque o convite de Deus foi claro. Deus gostaria que todo mundo fosse sacerdote. Pode perguntar. Você ia falar, não? Só que nós sabemos que essa não é a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus quer todo o povo participando disso. Ok? Então tá. Vimos essa figura aqui. E aí, outra pessoa surge na história. Antes disso, deixa eu só fazer um parênteses. No povo de Israel, não se havia o hábito de que o líder fosse o sacerdote. Ok? Havia um líder da nação e o sacerdote. Havia um rei da nação e o sacerdote. Ok? Em outras nações havia. Tá? Algumas nações faziam isso, outras não, mas no povo de Israel não é comum. Tá? Havia o rei e havia o sacerdote. Só que daí chegou um cara chamado Davi, surge na história. Davi surge na história num período muito interessante. Por quê? Porque o povo foi se desenvolvendo, o povo saiu, né, o Moisés morreu, o povo entrou na Terra Prometida, vocês sabem mais ou menos essa história, vocês não sabem mais ou menos assim. Moisés morreu, o povo entrou na Terra Prometida, viu uma promessa, saiu do deserto, estava 40 anos no deserto, foi para a Terra Prometida. Na Terra Prometida eles foram crescendo, se desenvolvendo, tomando aquele lugar pouco a pouco, não foi uma invasão total, né? A gente sabe da batalha, né? Veio com Josué do Vale de Jericó, as muralhas ruíram mesmo, mas era só um pedaço. Eles foram tomando os territórios aos poucos, ok? O povo foi se desenvolvendo. Aí teve outros períodos na história, até que o povo chega no momento e fala assim: Deus, nós queremos um rei. Qual foi o último acontecimento antes do povo falar nós queremos um rei? Havia um sacerdote chamado Eli, e ele tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias. Eles eram caras corrompidos, eles não estavam fazendo a vontade de Deus, eles profanavam as coisas de Deus, e eles foram para uma batalha sem direção de Deus, e eles perderam a Arca da Aliança, ok? Eles perderam a Arca da Aliança, Eli fica sabendo a notícia, cai da cadeira, morre, e quem assume o sacerdócio no lugar dele, quem era, a partir daquele momento sacerdote, era
o Samuel. Quando Samuel assume, ele lidera ali por um tempo, no período dos juízes, né, que a Bíblia vai falar, o povo pede para ele, nós queremos um rei. Os outros povos têm rei, nós queremos um rei. E eles elegem Saul como esse representante. Saul teve sua importância, ele teve um motivo para ser escolhido, depois você pode ler lá. Mas o que é importante? Saul governou durante 40 anos até que Davi pudesse surgir. Não surgir, mas assumir o poder. Depois que Saul governou 40 anos, Davi assumiu o poder, também foi paulatino também, mas enfim, é uma outra história. O que é importante saber? Saul governou 40 anos. Okay? Durante 40 anos, Saul governou e não se preocupou, pelo menos não tem citação nenhuma, de que ele foi atrás da tal da Arca da Aliança. Ok? A Arca da Aliança estava perdida. Tá bom? Davi assume o poder. Davi, uma das primeiras coisas que Davi falou foi o quê? Vamos trazer de volta a Arca da Aliança. Ele vai buscar, é um processo também que não cabe aqui contar, aconteceram algumas coisas no meio do caminho, mas a Arca da Aliança chega em Israel. Quando ela chega em Israel, havia um tabernáculo armado, do jeitinho que eu desenhei para vocês aqui, com 3 espaços bonitinho. Durante 40 anos, o tabernáculo esteve armado, mas Deus não estava lá. Durante 40 anos, sacerdotes e sacerdotes se apresentavam naquele lugar, mas Deus não estava lá. Enquanto isso, durante esses 40 anos, surge um menino que tinha problemas na sua família, era o mais novo da sua casa. Alguns dizem até que ele era filho de uma outra mãe, que não a mãe original ali dos outros irmãos, e ele estava lá no campo, cuidando de ovelhas. Mas ele no campo, cuidando de ovelhas, ele entendeu ou descobriu, ou sei lá o que aconteceu, que Deus gostava de música. Falando com Deus, orando, buscando a Deus sozinho naquele campo, ele descobriu que Deus gostava de música e ele começou a tocar a sua harpa e acessar a presença de Deus. A ponto de ele ficar famoso por algum motivo, de o rei está sendo atormentado por um espírito maligno e ele tocar a harpa e o espírito ir embora. Ele conseguiu acessar um lugar em Deus diferenciado. Deus olha para ele no meio do nada, uma família simples, uma família humilde, e fala: esse vai ser o meu rei. E aí Samuel vai lá, unge ele rei, mas ele não assume na hora, você sabe mais ou menos a história. Mas quando ele assume como rei, ele tinha entendido diferente dos sacerdotes. Ele tinha se relacionado com Deus num nível que ele descobriu coisas que Deus queria. Enquanto pessoas faziam coisas para Deus, mas Deus não estava lá. Deus não estava recebendo aquilo. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque é muito perigoso nós fazermos coisas para Deus que Deus não quer, não pediu e nem está lá para receber. É muito perigoso nós, principalmente os mais velhos de igreja. Eu sou velho de igreja, tenho 28 anos de igreja. Com 28 anos de igreja, você descobre como funciona. Sabe? Chega no culto seguinte, faz uma oração para a galera entrar no clima, toca 2 rápidas e uma lenta para a galera, né, dar aquela maciada, faz uma palavra de oferta prometendo uma bênção futura, prega algo motivacional e despega as pessoas em paz. Se eu fizesse isso todo culto, nossa igreja ia explodir. Entendeu? Só que onde está Deus nisso? E se Deus chegar aqui e falar assim: ó, cancela o culto hoje? E se nós chegarmos aqui e falar assim: ó, hoje eu só quero oração? E se nós chegarmos aqui e falar assim: ó, prega primeiro e depois canta? Será que a gente está atento para ouvir? Ou a gente vai fazer aquilo que a gente já sabe fazer? Enquanto os caras, por 40 anos, serviram a um Deus que não estava no lugar onde eles estavam, o menino lá no campo recebia a visitação de Deus. O menino conseguia acessar algo que os sacerdotes não conseguiam. E quando ele assume o poder, traz a arca, ele tinha um entendimento da parte de Deus. Deus não queria funcionar naquele formato. Deus não queria funcionar naquele formato. Ele entendeu Romanos 8:29 antes de Romanos 8:29. Ele entendeu que esse formato era só um paliativo de um reino com sacerdotes. Mas ele entendeu, não sei como, que Deus queria um reino de sacerdotes. Então o que ele fez? Ele armou uma tenda
que não chamava a tenda de Davi, nem tabernáculo de Davi, mas nós chamamos ela de tabernáculo de Davi, em vez de ter esses espaços. Em vez de ter esses espaços, dessa separação, não havia nada. Era só a tenda. Não havia um lugar santo dos santos. Mas a Arca da Aliança ficava aqui e os sacerdotes ministravam ao redor dela. Outra coisa que ele descobriu, gente, que Deus gostava de música. Não tem nenhuma citação dizendo Deus falando, eu quero música de você. Não tem. Ele entendeu de Deus que Deus gostava de música. E ele introduziu música nesse lugar. Sabe outra coisa que ele entendeu? Ele entendeu o seguinte, entendeu que Deus gostaria que isso acontecesse 24 horas por dia, 7 dias na semana. E ele estabeleceu turno entre os sacerdotes de 24 horas por dia, 7 dias na semana. Oração e adoração ininterrupta. Ele entendeu que Deus queria essa parada. Agora, olha que é muito louco. Eu não vou ter tempo para falar, porque o tempo já está indo embora. Mas, o que eu falei para vocês, gente? Que se Arão entrasse aqui, nesse lugar, ou Arão, qualquer sumo sacerdote entrasse nesse lugar, um pecado, o que podia acontecer? Eu não falei, né? Eu vou falar agora. Eu deveria ter falado para vocês, gente, que quando Arão entrava aqui em pecado, ele poderia morrer, ser fulminado. Tanto que ele entrava com um sininho e com uma amarração na sua cintura. Porque qualquer pessoa que entrasse indignamente neste local morreria na hora. Todos que fazem coisas que descumprem as regras de Deus nesse sacerdócio aqui, sacerdócio levítico, morrem. Tanto que no primeiro culto dessa igreja, os filhos de Arão, ele tinha 4 filhos. 2 deles falaram assim, vamos fazer uma parada aqui. E pegaram um fogo do lugar errado, na hora errada. E começaram a balançar o fogo como se fosse para Deus e não era. E Deus olhou para aquele fogo e falou, um fogo estranho. Fulminou os 2 na frente da comunidade. Agora, o mesmo Deus que proíbe algumas coisas, deixa um cara pegar, eliminar o sistema tradicional, colocar a arca aqui, todo mundo fica em volta e ninguém morre. O que mudou? Mudou, os caras morriam. Algo aconteceu. O que aconteceu? Deus queria que o Davi fez, mas algo mudou. Sabe o que mudou, gente? O tipo de sacerdócio. Porque se Davi vivesse o sacerdócio levítico, ele teria que morrer. Não só uma vez, várias. Davi fez várias dessas para morrer. Qualquer outro cara no lugar dele morreria. Inclusive, Saul fez uma coisa que ele fez exatamente igual. E Deus falou para Saul, deu uma bronca em Saul e para Davi não funcionar. Por quê? Porque Davi entendeu que o sacerdócio dele não era o sacerdócio levítico. Davi não era da tribo de Levi. Davi entendeu que o sacerdócio dele era o sacerdócio de Melquisedeque. Aí complicou, né? O cara nem estava na história, ele apareceu do nada. Né? Então vamos lá, vamos falar rapidinho de Melquisedeque. Meu Deus do céu. Quem é Melquisedeque? Que raio Melquisedeque apareceu na história? Por que ele não fulminou ninguém? O que aconteceu? Melquisedeque aparece 3 vezes na Bíblia, gente. 1, 2, 3. Primeira vez que ele aparece na Bíblia, ele aparece mesmo, ele aparece mesmo. As outras 2 ele é citado apenas. Primeira vez, ele é um sacerdote e ao mesmo tempo ele é o rei de Salém, no mesmo local geográfico que a gente chama de Jerusalém. Ele já estava no lugar que Deus daria para o povo dele. A Bíblia não fala muito sobre ele, mas fala que Abraão, o grande Abraão, aquele Abraão que nós conhecemos como pai da fé, chega até ele e oferta e dizima para ele, reconhecendo que Melquisedeque era maior do que ele. Beleza, morreu, desapareceu. Não fala mais dele. Depois disso, muitos anos depois, Davi vem e cita Melquisedeque num salmo. Num salmo, Davi está tomado em profecia, tomado no poder de Deus, provavelmente participando desse movimento aqui que eu mostrei para vocês, lá do 24/7, e ele fala assim, olha,
Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, e eu te colocarei os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então, disse o Senhor ao meu Senhor. Ele usa dois senhores diferentes. Um é Deus, Yahvé, e o outro é Jesus. Então, ele tem uma visão de Jesus de alguma maneira. A Bíblia não diz como, mas ele viu Jesus. E ele vê Jesus e diz, disse o Senhor, meu Senhor, tu és sacerdote. Lembra que Moisés tinha visto um sacerdote, quando ele desceu para a planta do templo, ele tinha visto um sacerdote lá? Tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Davi entendeu que a ordem de sacerdócio levítica, que eu citei para vocês aqui, que o povo vivia naquele momento, não era o que Deus queria. Deus queria um reino de sacerdotes, não um reino com sacerdotes. Mas havia uma outra que Deus revelou para ele, a Bíblia não fala como, onde, nem porquê, mas Jesus, o Senhor que disse ao Senhor, o Senhor que recebeu de Deus a capacidade para os inimigos debaixo dos seus pés, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, de alguma maneira, existe um jeito de funcionar como sacerdote que não era levítico, que era de Melquisedeque. A Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas Davi mostrou o seu sacerdócio. O que ele fez? Um tabernáculo que não tinha divisória. E Deus não fulminou ele, pelo contrário, Deus mostrou o que ele fez. Beleza? Qual que é a terceira citação de Melquisedeque? O livro de Hebreus. O livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, nós não sabemos quem é o escritor de Hebreus, vai falar que Jesus é um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que ele é o único sumo sacerdote, enquanto todos nós outros somos sacerdotes. Então, qual que é o convite para nós aqui? O convite para nós aqui, nessa aula sobre sacerdócio, é entender que todos somos sacerdotes. Esta é a vontade de Deus. Em Gênesis ela é expressa, em Apocalipse ela é expressa. O versículo que o Tony deu, Apocalipse de número 1, domingo passado, não sei se vocês lembram, fala que Jesus comprou para Deus com o seu sangue os povos de toda a língua, tribo, não sei o que lá, e os fez reino e sacerdotes. Apocalipse 1 fala isso, Apocalipse 4 fala isso, 1 Pedro fala isso, Gênesis fala isso, Êxodo 19 fala isso. A Bíblia inteira, Deus queria uma coisa, que todos fôssemos sacerdotes. Só que alguém aqui é da Bíblia de Levi? Não, então nós não poderíamos ser. A não ser que existisse um outro sacerdócio. Surprise, existe. Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos que ser como Jesus. Beleza? Tranquilo? Parece difícil, mas é fácil. Tá? Tranquilo? Somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Como que Jesus faz isso, gente? Jesus faz exatamente o mesmo movimento de Davi. Eu gosto de falar que Davi rasgou o véu 1000 anos antes. É mais ou menos uns 980, 960 anos antes de Jesus rasgar o véu. Por quê? Porque ele eliminou o véu do templo. Ele eliminou a separação que existia entre homem e Deus. Mas, de fato, a vinda de Jesus faz isso. Quando Jesus vem, ele como? Eu vou explicar com detalhes isso aqui que eu vou desenhar na aula que vem, ok? Falando de reino, eu vou explicar disso, tá bom? Mas Jesus vem e ele morre na cruz como um cordeiro perfeito que faz de volta a ligação do homem com Deus, certo? Isso que ele fez faz com que existia na época um templo que tinha o mesmo formato do tabernáculo. Isso faz com que o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo fosse rasgado e a presença de Deus passou a ser acessível. Então, aquilo que Davi propôs 1000 anos antes era o que Jesus ia fazer depois. Aquilo que Davi falou era uma profecia, ou aquilo que Davi viveu era uma profecia para aquilo que Jesus faria. Ok? Então, Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, segundo a ordem de Melquisedeque, todos nós somos sacerdotes. A pergunta é, beleza, muito bonito, muito legal, não sei nem o que é Melquisedeque até agora, o que eu vou fazer na minha vida? Né? A partir de agora, o que mudou? Vou embora para minha casa como? Do mesmo jeito que eu vim. Né? Assim, não, algo mudou. O que mudou? Porque nós somos sacerdotes. Quando nós somos sacerdotes, gente, eu não mais vou ficar
falando assim, pastor, ora por mim. Não que ele não possa, ele pode. Mas o mesmo acesso que ele tem, você também tem. O mesmo lugarzinho que ele vai, que ele frequenta, você também frequenta. O mesmo Deus que responde a oração dele, responde a sua. Por isso que o Brunão fez a música. Tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Porque nós somos de uma geração que, embora pudéssemos acessar o lugar, porque Jesus nos abriu essa prerrogativa, Jesus abriu o véu lá, de acessar, a gente fica pedindo para Moisés subir no nosso lugar. É o Douglas, é o Tiago, é o Bastião, é o Maria, é o José. Ora por mim, irmão. Claro que a oração do justo tem poder. Claro que a igreja pode orar para os outros, claro que nós intercedemos. Mas nós temos o acesso. Se nós não acessamos e pedimos para o outro fazer, nós estamos desprezando o sacrifício de Jesus na cruz. Porque o sacrifício de Jesus na cruz não foi somente salvação, foi acesso à presença de Deus. Entende? Então, o que muda é que a partir de agora, somos todos sacerdotes. E eu vou terminar já, porque minha hora já foi, mas estou mais tranquilo porque ela que vem estudar de novo, senão eu ia ficar mais estressado. Estou mais tranquilo, mansidão, né, minha irmã? O que acontece, gente? Há uma implicação particular, pessoal, e há uma implicação coletiva, ok? Quais são essas implicações? Primeiro, particularmente, pessoalmente, eu tenho acesso a Deus. Então, do que isso está falando? Isso está falando que Jesus disse, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, que o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus faz um convite para uma vida de secreto. Nós somos sacerdotes porque, pessoalmente, sozinhos, nós podemos acessar a presença de Deus. Nós fechamos a porta do nosso quarto, nós acessamos a presença de Deus. Nós temos livre acesso em Cristo à presença de Deus. Nós vamos nos desenvolvendo como sacerdotes e nos tornando amigos de Deus. Conversando com Deus, conhecendo a Deus, buscando a Deus na palavra, na oração, nos nossos momentos de silêncio. Inclusive, para a gente retomar esse entendimento, a nossa próxima série da igreja vai ser Somos Todos Sacerdotes. Vai ser bem legal, tá bom? Fora esse domingo, que é o último do fruto do Espírito, hábitos do Espírito, né? Na próxima, a gente começa a série Somos Todos Sacerdotes, porque nós precisamos retomar isso. Nós chegamos à conclusão, gente, que mais ou menos 80% dos problemas da igreja só acontecem porque nós não sabemos ou não praticamos nosso sacerdócio. Principalmente nosso sacerdócio pessoal. Se a gente tivesse uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de devoção, de dedicação, no nosso quarto secreto, fechado, nós não teríamos 80% dos problemas que nós temos. Agora, nós viemos de uma cultura que pede por um Moisés. E pior, né? Lembra a explicação que eu dei no começo dos 5 ministérios? Né? Eu usei o exemplo de ter um líder aqui. Os líderes gostam de estar aqui. Eles gostam de ser solicitados. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade. Não fazendo mal, não fazendo diferente. Fazendo diferente. Sendo sacerdote. Simples assim. Ok? E nós entendemos, né, ali lá com vocês, Gênesis 1:26, que nós somos um ser coletivo. Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós não temos um chamado somente pessoal. Nós só desenvolvemos o pessoal porque nós, como pessoal, nós acessamos o coletivo. E qual que é o nosso sacerdócio coletivo, gente? Ministrar como sacerdote a Deus, que na verdade é o nosso individual também, mas pode ser coletivo, aos santos, que é o que eu estou fazendo com vocês agora aqui. Estou ministrando aos santos, comunicando realidades espirituais com vocês, para que vocês possam acessar realidades espirituais, e nós comunicamos também ao mundo. Quando nós construímos a casa da Dona Benedita, quando nós evangelizamos alguém, quando nós damos a outra face, quando a gente responde bem um patrão que nos trata mal, quando a gente age em silêncio com um marido ou uma esposa que é rixosa, que é problemática,
Então, tudo isso que eu falei, gente, é para isso. Para que vocês entendam que nós somos todos sacerdotes, com dois aspectos. Um pessoal, individual, e um coletivo. No pessoal, nós temos que ter o nosso tempo com Deus, e esse tempo com Deus é desenvolvido para eu abençoar a igreja no coletivo, ministrando a Deus, aos santos e ao mundo. Beleza? Finish! Pode mandar as perguntas aí, que hoje é isso aí. Pode perguntar. No sacerdócio levítico, sempre havia um sacrifício. E esse sacrifício era a lei, né? A gente entregava uma ovelha. Aí vem Cristo, um sacerdócio no Melquisedeque, e o sacrifício é ele próprio, certo? Nesse sentido, eu posso entender que nos moldes de Cristo, baseado no texto do capítulo 2 de Romanos, o meu sacerdócio, o sacrifício que eu entrego, sou eu mesmo, a minha própria vida no altar, certo? Perfeito, mas eu vou fazer uma separação importante. Ó, o pessoal de casa, ele fez uma pergunta muito legal. Ele falou que segundo o sacerdócio Melquisedeque, Cristo é o sacrifício perfeito, mas Romanos 12 diz que nós somos o sacrifício também, ok? Eu concordo com isso, mas eu vou fazer uma separação importante para vocês. O que acontece? Cristo, ele é o sacrifício perfeito, ok? Ele é o único capaz de nos dar o acesso a Deus, ok? Cristo, ele é o sacrifício perfeito, ele nos dá o acesso a Deus, tá? E só por meio dele eu sou salvo. Aqui nós estamos falando de salvação. Mas o convite de Cristo para nós é uma vida de cruz. E você citou Romanos 12 com razão. Romanos 12, oferecemos nossos corpos de sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Este é o nosso culto racional. Então, quando nós cultuamos a Deus, nós temos que oferecer o nosso sacrifício. Somos nós mesmos, nós temos que morrer. É o convite de Cristo todo o tempo, a cruz. Para que nós morremos? Para nós mesmos. Então, nós estamos falando de santificação. Então, aqui, o sacrifício de Cristo é para salvação. O nosso sacrifício é para santificação e também, em consequência disso, nós vamos receber, dessa morte, dessa vida em Cristo, o nosso galardão ou os presentes de Deus na vida vindoura. Ok? Então, essa é só a diferença importante fazer, porque senão parece que eu tenho que me sacrificar para me salvar. E não, nós já estamos salvos. Ok? Mas nós fomos salvos, somos salvos, estamos sendo salvos. Beleza? Muito boa pergunta. Você falou sobre galardão, então seria como se fosse uma premiação. Isso. E essa premiação está baseada em quê? Nas obras, sem medo de errar. Qual que é o problema? O problema é que a gente acha que a salvação é pelas obras. Salvação, todo mundo igual. A mesma salvação para todo mundo. Nós recebemos a salvação de Jesus exclusivamente. Agora, o que nós fazemos com a nossa salvação a partir de agora é diferente. Vou te dar um exemplo. Ladrão na cruz. Morreu e foi salvo por Jesus. Ele não teve tempo de fazer nada. Galardão pequeno. Céu, beleza, paraíso, maravilha, glória a Deus. Ia para o inferno. Já não vai dar ótimo. Mas nós temos a oportunidade de fazer algo melhor. E aí a Bíblia vai dizer que nós podemos ter dois tipos de construções. Uma construção com feno, palha e madeira, ou seja, coisas que o mundo, coisas que a gente faz no mundo, que vão queimar, não vai sobrar nada. E ouro, prata ou pedras preciosas, coisas que nós construímos com pedras preciosas. E aí está falando de coisas que a gente constrói espiritualmente, a gente não construiu nada com ouro, prata ou pedras preciosas. Mas o nosso presente, o nosso galardão vai estar relacionado com as nossas obras, com o mérito do nosso trabalho, sem medo de nada. As obras. Vou te falar uma obra. Posso falar uma obra para você? Estamos aqui reunidos. Em vez de eu estar em casa brincando com os meus filhos, eu estou aqui dando aula para vocês. Estou fazendo uma obra da hora. Eu espero que no mínimo uma pratinha eu pegue. Não sei se é uma pedra preciosa, mas estou tentando, entendeu? Então, ao invés de fazer uma coisa que é para mim, para o meu eu, para o meu umbigo, para o meu ser, estou fazendo isso. Então, por exemplo, você podia estar na sua casa jogando videogame. Você veio aqui estudar a palavra de Deus. Não sou eu que estou, eu só fiz uma ensinação, entendeu? Tipo isso, entendeu? Você. Tiago, a respeito do presbitério, né?
Nós funcionamos, todos nós somos sacerdotes, perfeito? Então, nós temos acesso, né, a Deus, né, através da oração, enfim. Lá em Tiago, capítulo 5, existe parece, pelo menos, né, que isso eu queria entender, parece que tem uma separação entre a oração, né, a nossa oração e a oração dos presbíteros. Quando ele fala, no versículo 14, mais ou menos, que fala de se há alguém doente, chama os presbíteros, para que orem a pessoa, né, venha ser curada. Mas no 13, antes, ele fala assim, se tem alguém angustiado, alguma coisa, faça a oração. Ore, como se assim, ore vocês mesmos. Mas, se tem alguém doente, né, chama os presbíteros. Aí, qual é essa diferença? Excelente pergunta, excelente pergunta. Então, vamos lá. O pessoal que está em casa, se vocês ouviram, ele perguntou. Não, eu ia falar que eu acredito que seria questão do óleo, né? Isso é a unção com óleo, né? Tipo assim, a única unção do Novo Testamento é essa. Por isso que eu me lembro de cabeça que é essa. Né? Qual é a diferença? Por que tem uma oração mais forte, mais poderosa que a dos presbíteros? Né? Então vamos lá. Primeiro, é uma questão, o presbitério é uma questão de organização. A igreja cresce e, apesar de sermos todos sacerdotes, por organização nós ficamos dessa maneira. Então o presbitério ele não comunica privilégios, liderança. Não, ele comunica que alguém vai ter que dedicar mais tempo dele para ouvir o que Deus quer e para direcionar a galera para onde Deus está indo. Então, a primeira coisa. Né? Segunda coisa, ao invés de privilégio, vai ser cobrança, porque Deus vai requerer desses caras uma coisa diferente do que vai requerer para o restante da galera. Mas, eu creio que por tempo de dedicação, nesse sentido da palavra, da oração, da vida sacerdotal, por tempo de dedicação, eles estão mais ligados a Deus para fazer essa oração. Talvez uma pessoa comum não tenha fé, mas eu acho que não é algo obrigatório. É tipo assim, tá orando aí e tal, tá precisando de alguma coisa, chama um presbítero, tipo assim, tem um cara separado lá que está dizendo que é com Deus, tipo assim, chama ele para resolver o problema, basicamente é isso. Mas a oração, o poder da oração é o mesmo. Tá? Ô, Thiago, e aí, puxando esse gancho, nessa comunicação que você falou de salvação, santificação, que deu o termo que seria a justificação. Isso. A gente diz que a justificação é absoluta, não tem grau, ninguém é mais justificado nem menos, mas a santificação teria, certo? E aí, talvez, que entraria essa questão do presbitério. Por ele estar ali dedicado, ele pode estar, vamos dizer assim, num grau de santificação. E pode ser por bem ou por mal. Porque o presbitério vai ser cobrado algo a mais, né? Mas aí tem até, agora pegando também isso aí, quando existe a situação onde eles estão tentando expulsar os demônios, aí Jesus fala, não, mas tem coisas que é só com jejum e oração. Então dá a impressão que passa assim, nós somos sacerdotes, mas existem algumas pessoas que precisam fazer algo mais para que aquilo venha a acontecer. Né? Então, jejum e oração. Então, pessoas que de repente se dediquem mais à santificação para que possam. Perfeito, mas eu vou voltar lá no começo e falar para você, como eu falei dos voluntários, eles já são diáconos, só vão ser reconhecidos. Então, o cara pode ser um presbítero, mesmo ainda não tendo sido reconhecido. Ele pode ter uma vida de presbitério. Inclusive, a Bíblia recomenda, tipo assim, quem deseja o episcopado, está falando de presbitério, excelente obra deseja. Então, você pode ser já no seu espírito um presbítero e um dia você vai ser reconhecido pela comunidade como tal. Mas você pode trabalhar como? Você já trabalha como? Tanto que quando forem reconhecer os diáconos, eles falam, quem que serve aqui? Quem que tem o caráter gripado, que é reconhecido pela comunidade? Levantaram 7 homens que tinham a característica de diácono antes de eles já eram diáconos. Né? Então, eu entendo dessa forma. Assim, eu não tenho muito essa parada de, tipo assim, foi ungido, não sei o quê, foi separado. É separado por uma questão de organização. Né? Mas de efeito, de fato, se o cara está orando de joelho, o demônio sai. Entendeu? Tipo assim, não vai perguntar do seu crachá, né? Tipo, entendeu? Beleza? Pode falar. Tiago, eu vou voltar no galardão, porque é uma coisa assim, que me incomoda há muito tempo. Tranquilo. O galardão, se a gente for pensar, a gente está fazendo alguma coisa para ter um lugar melhor no céu, na vida eterna, a gente não está pensando na gente mesmo, tirando Deus do centro e sendo egoísta e fazendo como se fosse uma barganha com Deus. Não, se você tiver esse sentimento, sim, mas se não, não.
você está fazendo para a glória de Deus. Você vai ser recompensado por isso. Não está fazendo por causa do galardão. O galardão é um prêmio. Tipo assim, deixa eu pensar algo. Tudo que você fizer com uma ambição egoísta, seja material aqui, ou seja para qualquer outro lugar, não vai ter o efeito. É motivação. A motivação do coração, tá? Assim, cara, o que eu estou fazendo hoje aqui? Né? Eu fiz o exemplo ali. Deixei minhas crianças e minha esposa em casa para vir dar aula para vocês aqui. Mas eu estou fazendo de fato o que eu nasci para fazer, cara. Deus me chamou para isso. Eu tenho que botar essa boca no trombone e falar mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, é meio que o que Deus já queria. Eu só tenho que corresponder àquilo que ele depositou em mim. Entendeu? Eu poderia estar em casa, eu poderia estar fazendo outras coisas. Não precisava ter fundado uma igreja. Então, os problemas que dá. Entendeu? Tipo assim, muitas vezes eu me peguei já falando pro Douglas, mano, onde nós estávamos com a cabeça quando nós estávamos no fundar uma igreja? Entendeu? Estava tudo bem, tudo em paz. Eu estava congregando bonitinho, gostosinho e tal. Mas Deus estava querendo algo diferente. Nós correspondemos a isso. Então, acho que nós vamos ser presenteados com tanto que nós correspondemos àquilo que Deus depositou em nós. Aí, grifo do autor, né? Propósito, né? Oi? A gente joga um pouco com propósito. Liguei com propósito, mas está ligado à obra. De fato, eu estou numa obra nesse momento. Entendeu? Mas não é uma obra egoísta. Você não está aqui para eu aparecer. Eu estou aqui para fazer todo mundo ser sacerdote. Porque se não for sacerdote, putz, vai ser bom pra caramba. Posso dar uma Pode dar. interferência? Eu acho que essa que é a separação da obra de palha e da obra Pode de ser. pedras preciosas na intenção. Porque você pode realizar um trabalho dentro da igreja que seja uma obra de palha, se a sua intenção for barganhar com Deus. Então, por mais que, vamos supor, o Tiago tivesse aqui, deixado a família dele, dedicado o tempo dele aqui, mas a intenção dele fosse essa: eu quero um lugar melhor no reino, é uma obra de palha. Não interessa se ele está pregando, se ele está fazendo o que for dentro da casa de Deus, se a intenção do coração dele for essa, barganhar. Agora, eu posso realizar uma obra que seja cortar um cabelo, mas que eu estou com a intenção de glorificar a Deus através do meu serviço, de abençoar a vida daquela pessoa. Isso é uma obra de pedra preciosa, entende? Então, é a intenção do coração que diversifica isso, não é a função em si. Eu vejo que Paulo fala isso, é nada fácil por ambição egoísta, não sei o que lá, mas por amor. Isso. Como é que é o texto, mas é assim. É isso. E acho que a frase que ele fala também para Timóteo, escreve bem, né? Que ele tem consciência que ele combateu um bom combate, terminou a carreira, agora deu a fé, e agora ele espera a coroa que está preparada para ele, baseado no que ele é. E é legal que ele fala, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vida de Jesus. Né? E ter essa consciência coletiva. Nas aulas de cosmovisão, vou pôr um gostinho aqui para vocês da nossa próxima turma, para quem quiser fazer, eu vou fazer uma separação sobre mentalidade babilônica e mentalidade de Sião, que é o jeito de funcionar. E existe igreja funcionando para a glória de Deus com mentalidade babilônica. E aí, muitas vezes, ela vai ser feno pá de madeira. Tá? Não todas, porque lá na Babilônia tinha Daniel, mas aí eu vou falar isso só no próximo vídeo. Beleza? Dúvidas aqui? Aqui, por enquanto, não. Pessoal do chat, eu falei para vocês mandarem coisa para mandar coisa. Eles estavam concordando. Um dia eu pensei que eu sacerdote, mas não pergunta. Por que Jesus deu o nome de Pedro para esse nome? Cara, porque na Bíblia os nomes carregam um significado profético. Tá? E aí, Jesus queria ensinar uma lição para Pedro, de que Pedro seria uma pedra na construção que Jesus estava fazendo. Por quê? Porque depois a Bíblia vai dizer que todos nós somos uma pedra viva, mas Pedro foi o primeiro a receber essa revelação de que ele seria uma pedra e formaria um lugar junto com os irmãos para receber a presença de Deus. Então, na Bíblia, os nomes são proféticos. Jesus deu um nome profético para Pedro. Entendeu? Sobre cobertura espiritual. Se todos somos sacerdotes, isso existe realmente? Cara, eu não consigo enxergar biblicamente uma defesa de cobertura espiritual. Mas a Bíblia é muito relacionada, por exemplo, à honra. A honrar as nossas lideranças. Romanos 13 diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Então a gente honrar os nossos policiais, honrar os nossos políticos, e não a pessoa, mas a posição. Entende? Do mesmo jeito que o post mais polêmico da história do desastre foi Olhe pela Dilma. Não sei se vocês sabem disso. Né? Foi um negócio polêmico. Seria a mesma coisa que ele fizesse hoje, mas hoje o mundo está pior se ele falasse olhe pelo Bolsonaro. Entende? Veja que a gente está falando de um extremo para outro, a mesma frase, daria um
problema gigantesco, né? É isso. Cobertura espiritual, no meu ver, é um modo, pode ser duas maneiras, tá? Um modo de domínio sobre as pessoas, alguém que agiu mal, errado e tal, mas pode ser algo do tipo, vou valorizar quem está na liderança, vou honrar aqueles que Deus separou para presbitério, ou para pastor, ou para qualquer outra coisa, porque eles também estão dedicando a vida por nós e tal, algo nesse sentido. Eu não consegui encontrar, já pesquisei sobre isso, inclusive, nenhuma definição bíblica que fala assim, existe uma cobertura espiritual. Não, acho que é honrar a liderança. E aí eu sugiro, e é uma coisa que a gente tem praticado, a cultura da honra. Por exemplo, o pastor Josué, pai do Douglas, né? Nós viemos de lá e hoje ele nos abençoa com a sua cobertura espiritual. Por quê? Porque, cara, é um cara que carregou 50 anos de ministério, que nunca teve um problema, um BO, uma coisa para ser falado, o cara teve privado, pôs a mão sobre a gente, separou a gente. Se eu honrar esse cara, eu vou honrar quem? Mas nós pensamos diferentes, nós agimos diferentes, nós funcionamos de uma jeito diferente, respeitosamente, né? Mas nós honramos. Quando nós vamos separar nossos diáconos, o que nós fazemos aqui, a gente chama ele para nos abençoar, né? Mas a gente funciona diferente, então é uma questão de honra. Eu creio nessa honra, tá? Não consigo, pode ser, falando, que eu estudei, eu não consegui enxergar algo de cobertura espiritual nesse sentido. Mas, por exemplo, sair de uma igreja, estava sob a liderança, o pastoreio de alguém, vou sair sem avisar? Não, não é legal, o cara, entendeu? Senão não faça isso, tá? Tipo isso, né? Beleza? É isso. Ninguém perguntou? Eles bastante concordaram aqui, que bastante gente saiu por causa da conexão. Então, eles pediram para... Bastante gente vai esperar a reposição. Ah, tá bom. Eu faço, tranquilo. Aí, só marcar o dia com o pessoal. Última, vai. Fale agora, o caso para sempre. Tô tendo criança também. Não? Nem você? Se ele não tem. Então, posso ir embora tranquilo, né? Gente, então é isso. Muito obrigado pela paciência, vocês esperarem o pessoal ali. Pessoal, muito obrigado por vocês ficarem. Nós vamos fazer uma reposição exclusiva para vocês, tá bom? Próxima aula, Reino de Deus. Vou completar as ideias aqui, as figuras. Vou trazer uns videozinhos para a gente assistir juntos aqui. Vai ser bem legal. Valeu? Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos em paz. Não até aqui mais. E... isso aí.